Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus Cristo, que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que levanta o caído, Ele é Deus que conhece o nosso coração e conhece nossos assuntos. E apresentamos tudo a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus. Cada lar que estiver conectado nessa oração e que chamar por Jesus, que chamar pela presença de Deus, certamente será tocado pela presença do Senhor. Temos essa fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós cremos no Teu poder e pedimos, encha-nos da Tua graça. Encha-nos da Tua graça, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. E eu oro agora, pedindo ao Senhor, toca com Teu poder na vida daquele que está doente, que ele seja curado agora, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. Senhor, toque-os com o Teu favor, Senhor. Toque-os com o Teu favor. Movimente as coisas na vida deles, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos saúde total e completa. Oramos pela cura total, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E usamos a palavra de Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais, entrando dentro dessa casa, 1000 vezes mais entrando na vida dessa pessoa, 1000 vezes mais entrando dentro dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, declare assim: 1000 vezes mais estão sobre mim em nome de Jesus Cristo. 1000 vezes mais bênção, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais vigor, 1000 vezes mais saúde em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. Olha o testemunho que eu recebi aqui da Kelly. E ela escreveu assim: faz tempo que acompanho suas lives. Depois que uma amiga compartilhou um vídeo comigo, eu estava passando por problemas financeiros e há mais de um ano eu tentava vender a minha casa. E no dia 23 de julho, em sua live, o Senhor disse que movimentações visíveis de Deus aconteceriam em nossas vidas. Tomei posse daquela palavra e clamei a Deus. Naquela mesma semana recebi uma proposta de compra da casa e também uma proposta de trabalho. A casa, depois da aprovação da documentação, foi vendida. Deus é maravilhoso e fiel. Obrigado por nos guiar nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe sua vida. Com o Senhor estamos aprendendo que esperar em Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que bênção. Jesus Cristo não só cura, mas Ele quer liderar a sua vida. Ele quer liderar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida em paz, em alegria. Ele tem o melhor para a sua vida, certo? Ainda que você tenha bons planos, Deus tem planos melhores. Você pode crer nisso? Eu quero liberar uma palavra de destravar sobre você que está com coisas para vender, você que está com negócios pendentes. Eu quero liberar uma palavra sobre você no final dessa oração hoje. Amém? Então, se você tem amigos aí, se você tem um sócio, se você tem alguém próximo de você, mande agora essa oração para essa pessoa que você sabe que quer vender, para essa pessoa que está aguardando a finalização de um contrato, de um negócio, em nome de Jesus. Hoje, no final, nós estaremos levantando esse clamor para destravar vendas, para destravar negócios. Amém? Até para compras, em nome de Jesus. Deus
me deu aquela palavra que eu ministrei domingo. Eu não sei se você assistiu a palavra. Quem estava no presencial pela manhã sabe que eu estava muito empolgado com essa palavra, porque eu ministrei, acredito que mais de 1 hora de ministração. Não costumo nos domingos pregar tanto tempo, mas eu estava tão feliz com essa palavra, porque ela tem sido motivo das minhas orações nos últimos dias. Desde que Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre a graça para a mudança, essa palavra tem inquietado muito o meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 9, e eu quero lhe aconselhar a você pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. A graça vem e quando essa graça vem, ela transforma completamente a vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no verso 1 ao 9, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, e aqui essa palavra eu quero que você guarde, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Antes de eu entrar aqui no tema, porque a Bíblia diz que Noé alcançou graça, porque andava com Deus, era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Quem anda com Deus encontra graça. Quem assistiu domingo a palavra sabe do que eu estou falando, e se não assistiu é melhor você assistir. Por que eu estou falando dessa palavra hoje, aqui nessa oração da noite? Porque nós devemos buscar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um poder tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que é inexplicável quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o que pode acontecer. Inclusive hoje eu falei sobre algo numa postagem minha, que um toque do favor de Deus sobre a sua vida pode acelerar a sua vida em 50 anos. Um toque do favor de Deus, um toque da graça de Deus sobre a tua vida pode acelerar a tua vida em 50 anos. Ou seja, nem em 50 anos você conseguiria, trabalhando, suando, transpirando, sabe? O que você conseguiria em um dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Por quê? Porque um dia debaixo do favor de Deus, você resolve mais coisas, você conquista mais coisas, você entra em mais coisas que vão mudar o teu futuro e vão moldar o teu destino também. Então eu acredito nessa graça de Deus, que quando Deus dá graça para alguém prosperar, quando Deus dá graça para alguém, sabe, romper, quando Deus dá graça para uma pessoa, ela conseguir se posicionar, ela conseguir avançar, coisas muito grandes acontecem. Coisas muito grandes acontecem. Sabe, nós tivemos e devemos ter ainda na nossa nação brasileira igrejas que nasceram debaixo do favor de Deus. O que acontece quando uma igreja está debaixo do favor de Deus? Ela cresce de uma forma inexplicável, não tem sentido. Não tem sentido, não tem explicação.
é algo inexplicável. Na minha vida eu pude ver vários toques da graça de Deus ao longo da minha caminhada. Porque, sabe, quando você vem de um lugar simples, quando você vem de um lugar humilde, quando você vem de um lugar de muitas limitações e Deus te ergue, Deus te abençoa, Deus faz coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer. Isso é o favor de Deus? É o favor de Deus? Eu fico imaginando quando Davi recebeu aquela unção de Deus sobre a vida dele, o fato dele ter entrado para lutar contra aquele gigante, o fato dele vencer as batalhas com tanta facilidade. Isso é favor de Deus, é graça de Deus que estava sobre Davi. Davi tinha graça. Davi tinha graça de Deus. Davi tinha graça de Deus. José, aonde José ia, ele tinha graça no lugar que ele estava. Então, se ele ficasse mais 10 anos na casa de Potifar, mais 10 anos de graça ele teria, e ele abençoaria a vida de Potifar. Ele abençoaria a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada pela vida de José. A casa de Labão, foi abençoada pela vida de Jacó. Jacó tinha graça de Deus nos negócios. Tudo que Jacó fazia multiplicava. Labão estava enriquecendo às custas da graça que havia na vida de Jacó. É muito diferente, sabe, quando você está num lugar onde tem abundante graça, onde você caminha com pessoas que têm graça de Deus, que carregam uma graça de Deus. As coisas fluem na sua vida. As coisas fluem, os negócios fluem, as portas abrem, as coisas acontecem. A graça de Deus traz um liberar, a graça de Deus traz um movimento, a graça de Deus traz oportunidades, a graça de Deus faz com que aquilo que é complicado, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, a graça de Deus faz com que aquilo seja fácil de fazer, facílimo. Algumas pessoas dizem assim para mim: vem cá, como é que você consegue fazer tantas lives? Eu não consigo fazer uma live. É graça de Deus. É graça de Deus na minha vida. É que nem se você olhar para um jogador de futebol, que ele tem muita habilidade, que é capacitado e ele, sabe, se destaca. Bem, é uma graça que Deus colocou sobre aquela pessoa. É uma graça, tem coisas que são inexplicáveis, é uma graça de Deus. Pena que poucas pessoas reconhecem essa graça. Você sabe que quando você não reconhece que é graça de Deus, que o dom que Ele te deu, o que Ele colocou sobre a tua vida, você tem que ter responsabilidade com aquilo, você tem que ter uma vida reta, uma vida justa, até para segurar essa graça que Deus colocou sobre a tua vida. Enquanto alguns não reconhecem isso, o tempo passa e eles se perdem na verdade. Porque mesmo com a graça que Deus colocou sobre a vida deles, eles acabam tendo seus casamentos destruídos, seus negócios comprometidos. Eu estava ouvindo, hoje pela manhã eu ouvi uma história a respeito de um homem que foi bilionário. E ele foi assim um homem que no campo agrícola ele se destacou financeiramente. Só que no final da vida perdeu tudo. Perdeu helicópteros, perdeu usinas, perdeu lavouras, perdeu tudo. A pessoa que recebe uma graça de Deus, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, que o que está sobre ela é graça. É graça de Deus. O que está sobre ela é graça de Deus. É graça de Deus. É algo que Deus colocou sobre a vida dela. É o primeiro ponto. E a segunda coisa, essa graça que Deus colocou sobre a tua vida só vai se manter na tua vida se você andar com Deus. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pessoa que anda com Deus alcança graça. Mesmo que, sabe, antes ela não tivesse.
E quem tem a graça de Deus, quem recebeu uma graça específica sobre algo, quem recebeu uma habilidade especial, quem recebeu um dom especial. E eu quero que você entenda, essa graça que eu estou falando aqui, essa graça, eu estou falando de algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Existe a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor imerecido da salvação. E toda a obra que Deus fez na nossa vida. Mas eu estou falando aqui de uma graça que Deus dá, uma graça que a pessoa não tinha e que Deus dá essa graça para ela. Se você andar com Deus, além de você receber graça sobre a vida dele, sobre a sua vida, aliás, as coisas vão fluir de uma maneira diferente para você. Você tem que começar a orar a Deus: Senhor, me dá graça nos negócios para te glorificar. Me dá graça na minha vida para te glorificar. Sabe qual tem sido a minha oração? E por isso movimentou meu coração para falar com você sobre isso. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Sabe, tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, ela já faleceu, mas essa foi uma das mulheres assim que até hoje me impressiona o tanto de cura divina que aconteceu no ministério dela e na vida dela. Você não tem ideia como Deus entregou as coisas na vida dessa mulher. Ela é uma mulher assim, você olhava para ela, ela era uma mulher extremamente simples. Ela não tinha uma imponência na pregação e nem nada disso. Era uma graça de Deus na vida daquela mulher, e aonde ela ia, ela arrastava multidões, era algo incrível. E sabe o que me impressiona na vida dela? Ela fez uma oração a Deus, ela disse: Deus, eu não tenho nada e acho que eu não sou muita coisa também e não tenho nada para te dar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com o nada que eu tenho, então eu vou te glorificar. E Deus colocou uma graça sobre a vida daquela mulher. Uma graça. Aí você pergunta assim: então você quer dizer que Deus pode dar graça para a gente? Em qualquer área da nossa vida, Deus pode dar graça para você em qualquer área da sua vida. A graça de Deus vai te destacar. A graça de Deus vai se mover na sua vida. Você não tem ideia do que acontece. Quando a graça está sobre alguém, bem, a graça veio sobre Noé. Ele construiu uma arca. Ele fez algo que ninguém havia feito ainda. E essa graça de Deus que estava sobre Noé, a aliança que ele tinha com Deus, fez com que todos que estavam com ele fossem salvos. Sabe, os filhos de Noé não tinham aliança com Deus, mas Noé tinha. Quando você tem aliança com quem tem graça de Deus, você é abençoado por associação. Comece a orar e pedir graça de Deus. Coloca aqui nos comentários: Senhor, eu quero graça na minha vida. Me enche da graça, me enche da tua graça. Comece a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. E o Senhor dará graça a você. Amém? Glória a Deus. Você pega essa palavra aí, como palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que eu tenho graça na minha vida. Eu tenho graça, eu não estaria na TV. Cada vez que eu pago a TV, eu levanto os dois braços para o alto, assim, eu digo: Senhor, é só a graça de Deus, porque, sabe, humanamente isso é algo assim, impensável, é graça, eu não tenho outra explicação, sabe, não é sorte, não é habilidades naturais, tem gente muito melhor do que eu, muito melhor, eu reconheço. Tenho esse reconhecimento no meu coração, mas é uma graça que Deus me deu, é uma graça, e caminho por essa graça, aleluia, e estou pedindo a Deus, eu estou num propósito de oração e eu estou pedindo mais graça, me dá mais graça, Senhor, eu quero mais graça do Senhor na minha vida, amém, glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha ela agora com 8 pessoas, tá? Eu vou fazer uma oração hoje por toda pessoa que está aí buscando um destravar de Deus nos seus negócios. Eu vou fazer essa oração hoje. Eu quero pedir para as esposas
que estão aí, mande para os seus maridos essa oração, peça para eles escutarem essa oração. Se tem filho seu, tá, que também está no mundo dos negócios ou precisa de um destravar num contrato, na vida profissional dele, tem empresa, manda para essa pessoa agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive mostrei hoje para o pessoal na oração da manhã. Esse aqui é o livro da minha filha. Olha as orações dela aqui, ó, ela escrevendo. Eu dei esse livro para ela, fiz uma dedicatória para ela e todo santo dia antes de dormir ela faz um devocional, né, querida? E se você que está aí me ouvindo, se você não adquiriu ainda o seu devocional, adquira um para você, adquira para os seus filhos também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse aqui é o Café com Jesus 1, Devocional 1, eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, tá? E esse aqui é o Devocional 2, Café com Jesus, tá? Com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Quero pedir para você compartilhar mais uma vez, amém? Manda aí para as pessoas próximas de você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: favor de Deus sobre a minha vida. Escreve aí: graça de Deus. E agora escreve assim: 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. E para que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não dá nada sem propósito. Por que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Sabe por quê? Que Deus pode nos dar, de acordo com o Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais? É para que a gente também abençoe 1000 vezes mais. É para que você pegue essa oração, Deus está te abençoando, para que você compartilhe. Nada pode parar em nós. Se algo parar em nós, é egoísmo. Certo? Até um carro que Deus vai dar para você tem que ser para a tua casa, tem que ser para a tua família. Tudo que Deus nos dá, é para sermos uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor, assim como Tu deste a Noé. Nós queremos andar contigo e sermos íntegros, sermos corretos no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a Tua mão, Senhor, venha e toque na vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora. Todo espírito de confusão cesse agora em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, tudo que vem para prostrar, em nome de Jesus, seja removida da vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe 1000 vezes mais essa casa e 1000 vezes mais a vida deste empresário, deste empreendedor, dessa empreendedora, dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que todo negócio que está travado, toda venda que está travada, tudo aquilo que está, Senhor, de alguma maneira
em demora, nós oramos para que haja um liberar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar: Deus me tocou, Deus me abençoou, a mão do Senhor moveu em meu favor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Todo aquele que está doente, que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. E nós cremos, Jesus, que tu cura. E eu oro, Senhor, declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E que dentro dessa casa, a vida de Deus entre agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: obrigado, doce Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora se você crê que você foi abençoado. Que Deus te abençoe. Até você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.